Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Andrades, o Diegueira, teu professor de matemática. Nesse vídeo a gente vai fazer a correção da prova da EAR, segunda aplicação do ano de 2016. E se tu ainda não te inscreveu no nosso canal do curso Sazambuja, te inscreve aqui no canal, ativa o sino para receber as notificações, curte, compartilha, comenta nossas aulas, interage com a gente para que a gente possa te oferecer cada vez mais e melhores conteúdos. Certo, pessoal? Vamos lá então? Primeira questão da prova de matemática, de uma das versões da prova. Lembrando que a prova de matemática vai ser junta com as demais provas da EAR, então a primeira questão da prova é a de número 49, certo? Então aqui nós temos uma questão de progressões. 4 números estão dispostos de forma que constitui uma PG finita. O terceiro termo é igual a 50 e a razão é 5. Queremos o produto do primeiro pelo quarto termo. Bom, então a gente pode fazer um desenho aqui. Deixa eu ver se eu já estou aqui com a escrita funcionando, certo? Uma PG. Eu vou deixar uma lacuna para o primeiro termo, uma lacuna para o segundo termo. Eu sei que o terceiro termo é o número 50 e eu sei que a razão é 5. Nesse momento, eu tenho como facilmente obter os próximos termos. Por quê? Porque na PG, se a razão é 5... isso significa que cada vez que eu avanço de um termo para o próximo, eu faço isso multiplicando por 5, multiplicando pela razão. Então quer dizer que o quarto termo vale 250, que é 5 vezes 50. E quando eu fui do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro, eu também fiz isso. Então se a gente pensar no caminho inverso, na volta, para desfazer isso e fazer o caminho de volta, eu tenho que fazer a operação contrária, que seria dividir por 5. Então, se eu começar a voltar dividindo por 5, eu vou conseguir obter os outros termos e assim terei o primeiro termo e também o quarto termo, que são solicitados para fazer a questão, porque a questão pede para a gente o produto, ou seja, a multiplicação, A1, A4. Então, a gente chega à conclusão de que A1 vezes A4, na verdade, é 2 vezes 250, a resposta é 500. Certo, galera? Por isso, nossa alternativa certa já estava marcada ali, é a letra C da questão número 49, ok? Nem precisou de fórmula aqui, apenas o conceito de PG. Vamos então para a questão número 50. Um carrinho de brinquedo que corre em uma pista circular completa 8 voltas, percorrendo um total de 48 metros. Desprezando a largura da pista e considerando π igual a 3, qual é o raio dessa pista? Então a gente vai considerar que π é 3, que é um arredondamento aí bem grosseiro, mas que matematicamente ajuda muito. Vamos cuidar que são 8 voltas, então quer dizer que deu 8 voltas e percorreu 48 km. Quem sabe a gente divide 48 por 8, para saber quanto que é uma volta, E 48 dividido por 8 dá 6. Então quer dizer que uma volta, ela corresponde a 6 metros, tá bom? E lembra que quando a gente fala em volta, quando a gente fala em circunferência, que é o que nós temos aqui nessa pista, uma pista circular, então nós temos que lembrar que o comprimento de uma circunferência é calculado pela fórmula 2 vezes π vezes raio. Ora, aqui nós temos a chave para resolver essa questão, porque a gente quer o raio, e a gente tem o comprimento da circunferência. Qual é o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é 6 metros. A gente descobriu isso porque uma volta na pista são 6 metros. Tá? Então, vamos agora fazer o seguinte raciocínio. 2 vezes π, e o π ele mandou trocar por 3, vezes raio, que é o que queremos, vai me dar o comprimento da circunferência. Mas eu sei que o comprimento da circunferência é 6. Então, eu tenho aqui 6 vezes algum número dando 6. Bom, esse número que eu procuro só pode ser o número 1. Portanto, o raio é 1 metro. Aqui está a resolução da segunda questão da prova da EAR, de a segunda aplicação. Por isso, letra B, o teu gabarito, como tu já está enxergando ali. Certo? Vamos então para a questão número 51. Agora uma questão de trigonometria. Queremos o valor do cosseno de 735 graus. Antes de mais nada, percebe que 735 é um ângulo muito grande, ele passou de 360. Então o que a gente vai fazer é primeiro dividir esse ângulo por 360 graus e vamos focar no resto dessa divisão. É o resto que nos interessa. Bom,
Percebemos por algumas tentativas, ou com a tua prática, tu já vai memorizar, que 2 vezes de 360 é 720, é o máximo que cabe ali dentro. Eu estou executando aqui uma divisão bem comum, bem básica, tá? Bom, vai sobrar 15 graus. Esse é o resto. Não vamos colocar uma vírgula, não é isso que nós queremos, tá? Não coloquem vírgula, não é divisão com vírgula. Nós queremos o resto. Porque o resto vai significar o seguinte pra gente, tá? Numa circunferência, faz de conta que isso aqui é uma circunferência, eu sei que deve estar bem torto, mas numa circunferência, tu deu uma volta completa, a tua rotação foi de 360 graus. Lembra que na trigonometria, o giro começa aqui e o sentido positivo da trigonometria é o sentido anti-horário. Deu uma volta completa, 360 graus. Continuou girando, 361, 362. Então, ângulos que passam de uma volta significa que nós giramos mais do que uma volta. 2 voltas, 720. Fui parar exatamente no ponto inicial. Mais 15 graus, fechou 735. Nós dizemos então que 15 graus é congruo de 735. E o que isso significa no problema? Significa que o cosseno de 735 ele é igual ao cosseno de 15 graus. Bom, agora nós temos uma outra tarefa pela frente, calcular o cosseno de 15 graus. Não é uma tarefa tão fácil. Para isso nós vamos usar o seguinte raciocínio. O número 15 ele é a mesma coisa que o número 45 menos 30. Claro que é. Só que o cosseno de 45 e o cosseno de 30 nós conhecemos. Infelizmente, não é simplesmente fazer cosseno de 45 menos cosseno de 30. Nós precisamos aqui aplicar uma fórmula para subtração de ângulos no cosseno, que funciona assim. Tu vai multiplicar os cossenos dos dois ângulos envolvidos e vai somar, isso mesmo, tu vai inverter esse sinal aqui, somar com a multiplicação dos senos dos dois ângulos envolvidos, seno de A e seno de B. Essa é uma fórmula importante dentro do conteúdo adição e subtração de arcos. Vamos aplicar essa fórmula numa próxima tela para chegarmos no cosseno de 15. Então, o cosseno de 15, como a gente já mais ou menos encaminhou na tela anterior, é o cosseno de 45 menos 30. Nós vamos aplicar aquela fórmula, como esse aqui fosse o nosso A e esse fosse o nosso B. Então, essa nossa fórmula nos obriga a construir o seguinte: cosseno de 45 vezes cosseno de 30 mais seno de 45 vezes seno de 30. Estou aplicando a fórmula correta para subtração de arcos em um cosseno. Tá? Bom, agora eu vou pegar os valores da tabela de arcos notáveis, a tabela básica, aquela de ângulos de 30, 45 e 60. A gente tem que saber de cor esses valores para qualquer prova, né? Então, o cosseno de 45 graus, ele vale raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. O seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 e o seno de 30 vale 1 sobre 2. Em cada multiplicação, é claro que eu posso multiplicar embaixo, e quando eu multiplico duas raízes, se elas têm o mesmo índice, as duas são raízes quadradas, dá para fazer a multiplicação. Aqui de novo o 2 multiplica com o 2, e raiz de 2 vezes 1 é ela mesma. Não há mais o que fazer, mas é possível, se preferirem, é possível escrever a barra uma vez só e colocar os números lá em cima, como já estavam antes. Cuidado, hein, galera, não dá para somar raiz de 6 com raiz de 2 não, tá? Fica separado assim mesmo. Então, aqui nós temos a provável resposta, pelo que eu passei os olhos ali nas alternativas. Vamos voltar na tela anterior para confirmar. Tá ali, letra C, raiz de 2 mais raiz de 6. Mas, ô Diego, tu não tinha colocado raiz de 6 mais raiz de 2? Sim, mas a soma, assim como a multiplicação, a ordem não afeta o resultado, é o mesmo resultado, tá bom? Então, letra C, nossa resposta a essa questão, que foi um pouquinho mais trabalhosa aí dentro da trigonometria. Vamos para a questão número 52, vejamos. Considere os segmentos de retas AB e CD, onde, aí ele deu os pontos aí, né, A, B, C, D. Também nós vamos ter o segmento MN, que é determinado pelos pontos médios de AB e de CD, tá? Que são os pontos MN. E que pertencem, claro, né, a AB e a CD. Assinale a alternativa que corresponde corretamente a esses pontos, certo? Então, ó, eu me atrapalhei um pouquinho na leitura. O segmento MN
é determinado pelos pontos médios de AB e de CD, tá? E ele é dado, é claro, pelos pontos MN que pertencem, né, a AB e a CD. A gente quer, então, as coordenadas desses pontos MN. Então, na verdade, as coordenadas dos pontos MN são as coordenadas, respectivamente, ponto médio do segmento AB e ponto médio do segmento CD. Então, vamos ver. Como é que faz ponto médio mesmo, né? A gente pega, por exemplo, o M, tá? Olha só o que a gente vai fazer para o M. Para o X, eu vou fazer a soma das coordenadas X dos dois extremos. Se o ponto M está no meio do A e do B, eu vou somar os X dos dois, 0 e 2. Eu somo as coordenadas X e divido por 2. Em outras palavras, eu faço a média aritmética das coordenadas X, das abscissas. E eu faço exatamente o mesmo com as coordenadas Y, dos mesmos pontos envolvidos, né? Os pontos A e B, que são os extremos aí do segmento no qual o ponto M é ponto médio. Então agora eu faço a mesma coisa, só que agora com os Y, tá? Eu pego o 10 e o 12 e faço a média entre eles, ou seja, somo e divido por 2. Simples assim. Então, o ponto M, ele vai ter coordenadas 1, né? Porque 0 mais 2 dá 2, dividido por ele mesmo dá 1. E aqui eu estou chegando em 22 sobre 2, que dá 11. Essas são as coordenadas do ponto M. E agora a gente faz a mesma coisa com o ponto N. Tá? A gente vai então observar que o ponto N ele é ponto médio dos pontos C e D. Então eu vou pegar as coordenadas X de C e D e vou fazer a média. E também vou pegar as coordenadas Y de C e D e vou fazer a média. Portanto, o ponto N ficou com coordenadas 1 e 6 sobre 2, 3. 1 e 3. Muito bem, como vocês já podem ver grifado ali, né? Esse arquivo já veio com o gabarito aparecendo, mas aí aqui eu tento te convencer do porquê que a resposta era de fato a letra D. Tá bom, galera? Ponto médio, conteúdo bem básico da geometria analítica que vocês têm que saber para a prova. Vamos então para a questão número 53. Vejamos. Considere os pontos A e B e agora queremos a distância entre eles, né? A questão bem direto ao ponto. Inclusive, uma boa sugestão para fazer essa questão é desenhar. Sempre é uma boa ideia em problemas que envolvem desenho, que envolvem geometria, né? Então, eixo X, eixo Y. O ponto A, então, é o ponto 2 e 8. Vamos colocar razoavelmente aqui as coordenadas do ponto A. E o ponto B é o ponto 8 e 0. Beleza. Então aqui está o ponto B. Lembra que a distância é o menor caminho, é o caminho em linha reta que conecta os dois. E para calcular essa distância, a grande sugestão é sempre usar o teorema de Pitágoras. Se ela não for se o segmento que representa a distância não for paralelo com nenhum dos dois eixos. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Bom, percebe então que esse cateto vertical está medindo 8 unidades, porque ele vai do 0 até o 8. Mas cuidado que o cateto horizontal mede 6 unidades, porque ele vai do 2 até o 8, então isso dá 6 unidades. E aí, galera, pode fazer pelo teorema de Pitágoras, né? Nosso querido Pitágoras. Mas muitos de vocês, se estão acompanhando nossas dicas, nossos vídeos, sabem que esse é um triângulo muito famoso que vale muito a pena decorar. É o triângulo 6, 8 e 10. Então, quem já memorizou, já matou a questão e já entendeu porque a resposta é a letra D. Mas para quem tem um pouco mais de dificuldade e precisa da minha ajuda nesse vídeo, estou aqui com vocês. Vamos fazer o Pitágoras aqui, claro. Então eu vou dizer que 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, né, catetos, é igual a D ao quadrado, que é a hipotenusa. Aí tu vai resolver aqui as potências, os quadrados. Após, tu vai somar os dois, vai chegar em 100. E como tu quer a distância, tu vai tirar esse quadrado daqui, aplicando do outro lado da igualdade a operação inversa, que é a raiz. Lembro que nesse caso não é necessário colocar um mais ou menos, porque no contexto distância só pode ser positiva. Assim chegamos à letra E, como já estava ali, pelo caminho do Pitágoras, tá bom? Então assim, mais uma questão resolvida aqui contigo. Vamos para a questão número 54. O triângulo determinado pelos pontos, né? Aí 3 questões em sequência de geometria analítica, um conteúdo bem presente nas provas da EA. Queremos o triângulo, a área, né? A área, né, do triângulo determinado por esses 3 pontos. Temos um macete muito prático para conseguir esse resultado, que não depende de desenho,
que é utilizar a seguinte fórmula: a área do triângulo é dada por 1/2 vezes módulo de um determinante. E esse determinante, como é que calcula ele? Já vamos direto aplicar no exercício. Eu sugiro que tu faça ele vertical, mais fininho e vertical, e tu vai colocar em linha os 3 pontos que são os vértices do triângulo. Não precisava ser na ordem ABC, qualquer ordem serve quando estamos trabalhando com triângulos. Apenas tu vai fazer uma 4ª linha na qual tu vai repetir o primeiro que tu usou. No caso eu usei o ponto A, então eu vou repetir as coordenadas dele aqui. E agora, similar ao que tu já fez várias vezes em determinantes, quando tu estudou matrizes, tu vai fazer multiplicações em diagonal, cuidando que essas que eu vou desenhar agora, essas que vão para a esquerda, tu vais trocar o sinal da resposta. Tu vais ter 6 resultados e vai somar eles e tu vai chegar então no valor de D. Depois tu vai colocar esse valor em módulo, ou seja, se ele for negativo tu vai trocar ele para positivo e vai multiplicar por 1/2, que significa a mesma coisa que dividir por 2. Vamos para as multiplicações. Aqui, essas 3 primeiras flechas que eu fiz da esquerda para a direita, eu vou deixar o sinal como ele veio, tá? Então aqui deu -1, aqui deu 6 e aqui deu -12. Mas as outras multiplicações, simbolizadas pela flecha que foi da direita para a esquerda, eu vou trocar o sinal da resposta obtida. Então, -3 vezes 2 seria -6. Mas eu vou anotar 6 porque a regra que eu estou te passando é essa. 1 vezes 4, 4. E 3 vezes -1 seria -3. Então eu vou trocar aqui, ó, o 4 eu me esqueci. Tava me esquecendo já. 1 vezes 4 seria 4, mas troca para -4. Vamos ver o que dá para fazer aqui? Ó, 6, agora eu vou somar todo mundo, tá? Somar. 6 somando com 6 dá 12, mas aí com esse -12 se cancelam. Tá? E aí eu tenho -4 com -1 dá -5, e -5 com mais 3 dá -2. Então isso significa que o valor de D deu -2. Beleza. Agora a gente retoma então a fórmula da área do triângulo, que nos pede para fazer 1/2 vezes módulo de D. E o módulo de D, evidentemente, nesse caso vai agir. Isso aqui vai dar 2 positivo, até porque uma área tem que ser positiva, tá? E assim, estamos chegando então em 1, né? Uma unidade de área. Então a área daquele triângulo é 1, como já estava posto ali na letra A. Certo, galera? Então essa aqui é a minha sugestão de como resolver essa questão, embora, claro, que existam outros métodos. Na minha opinião, esse é o método mais simples e rápido, tá bom? Questão número 55, vamos avançando. Dado o polinômio ax² mais 2a mais b vezes x² mais cx mais d menos 4 igual a 0. Os valores de AB para que ele seja de segundo grau. Então queremos os valores dos coeficientes A e B para que ele seja do grau 2. E aí alguns podem falar, tá, mas o senhor não tem como, né? Ele tem x3, ele não vai ser do grau 2. Não, ele pode ser. Para ele ser do grau 2, uma coisa que eu preciso que aconteça é que não tenha x3, né? Então eu preciso que esse cara caia fora. E como que isso vai acontecer? Bom, isso vai acontecer se o A for 0. Porque se o A for 0, o 0 vai acabar expulsando o termo x², o que é uma das necessidades. Tá, e aí não está resolvido então, Diego? Se a gente fez isso, não está resolvido o problema? Não, infelizmente não está. Porque para o meu polinômio realmente ser de grau 2, eu preciso que o x² permaneça. Então eu preciso garantir que o x² não vai ser multiplicado por 0. Sendo assim, eu vou pegar todo esse coeficiente aqui que multiplica x2, tá? Que é o 2a mais b, e vou fazer o seguinte pedido para ele, que ele não seja igual a 0, certo? E sendo assim, né, como o meu a precisa ser 0, o meu a precisa ser, bom, eu não vou ter essa expressão aqui. Então, isso me leva à exigência de que o b não seja 0. Porque o A é, né? O A já é 0, então o B não pode ser. Então aqui estão as duas exigências, galera. Tá? Precisamos então que o A seja 0 para mandar o x³ embora. E precisamos que o B não seja 0 para que o x² não vá embora. E assim nosso polinômio realmente vai ser de segundo grau. Por isso a letra C é a nossa resposta certa. Tá bom, galera? Vamos então avançar. Próxima questão. Questão número 56, vejamos. A equação reduzida da reta que passa pelos pontos
A e B, queremos a equação reduzida da reta que passa por esses pontos. Vejamos. Bom, tem vários jeitos de fazer isso, galera. Uma forma, por exemplo, interessante de fazer isso é a gente utilizar um determinante, da mesma forma que nós utilizamos agora há pouco para triângulo, colocarmos os pontos que nós conhecemos que a reta possui em linha, colocarmos coordenadas genéricas de um ponto xy e, é claro, repetirmos a primeira linha. Fazemos as multiplicações conforme fizemos agora há pouco, lembrando que essas que eu estou desenhando agora eu troco o sinal, mas muito importante, se eu quero que isso aqui simbolize uma reta, eu preciso que o resultado desse determinante seja zero. Eu vou forçar isso a acontecer. Essa é uma técnica para a gente conseguir a equação da reta quando eu conheço dois pontos. Agora, o que tem que ser observado é que, por esse método, eu vou chegar primeiro na equação na forma geral, que é aquela forma em que todos os termos estão do lado esquerdo da igualdade, ou de um lado da igualdade, tem o sinal de igual e apenas o zero do outro lado. Isso não é ainda a resposta final, porque nós queremos a equação reduzida. E a equação reduzida ocorre quando o y fica isolado. Mas esse segundo problema é bem simples, a gente já vai resolver ele. Bom, 0 vezes 8 vai dar 0, deixa eu anotar aqui. 6 vezes y vai dar 6y. E x vezes 1 dá x. Cuidado que agora eu vou trocar sinal, né? Então aqui vai acabar dando menos 6, menos 8x e 0. Agora eu vou agrupar os semelhantes, tá? Eu tenho 1x com menos 8x, então isso aqui está dando menos 7x. E y só apareceu aqui, então 6y. Número solto, só apareceu esse, menos 6. Mas importante que a gente iguale a zero, senão não faz sentido o que a gente está fazendo, tá? Isso aqui só representa uma reta se eu igualar a zero. Só que aqui nós temos a chamada forma geral da equação da reta. E para que ela se torne a forma reduzida, eu preciso isolar o y, tá? Forma geral. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar a expressão 6y do lado esquerdo e vou passar as outras duas parcelas para o lado direito, claro, trocando o sinal. Em seguida, eu vou pegar esse 6 e vou passar ele dividindo ambos. Digamos que o certo seria escrever assim. Porém, essa fração dá para simplificar. 6 dividido por 6 é 1. Já a outra, não é uma boa ideia simplificar, nós vamos acabar caindo numa dízima periódica. Então vamos parar por aqui, porque já é suficiente. Estamos com y isolado, estamos com a expressão simplificada e enxergamos ali a letra C como gabarito. Ok? Então é assim que a gente pode trabalhar, mas tem outros métodos, tá? Tem vários outros jeitos de fazer esse tipo de conta aqui. Eu fui por esse caminho que eu acho um caminho interessante e bem fácil. Vamos ver a próxima então? Questão número 57, questão de matrizes. Se aí temos uma matriz ali, né? 1A menos 1 e 2 e a outra matriz B menos 1, x e 2k. Se elas são matrizes opostas, os valores de A, B, x e k são nessa ordem. Vamos ver ali, né? Bom, matrizes opostas são matrizes que elas são praticamente iguais, elas vão ter o mesmo tamanho. E os elementos dentro delas vão ser praticamente os mesmos. O que muda é o sinal. Então, se numa posição delas eu tenho o número 5, por exemplo, na mesma posição da outra matriz, que é a oposta, eu vou ter o menos 5. Bem simples, exatamente isso, tá? Então, se aqui eu tenho B na posição 1, 1, que chama, né? Primeira linha, primeira coluna. Então, quem está aqui na outra matriz, se ela é oposta, tem que ser o oposto do 1, que é o menos 1. Então, o B tem que ser menos 1, tá? Cuida que ele pede na ordem A, B, C, D, né? Então, cuidado que essa aqui é a nossa segunda resposta, né? Bom, o A, então. Se na posição dele, lá na outra matriz está o menos 1, é porque ele é 1. O A é 1. Vamos colocar nossa resposta em forma de quarteto ordenado. Então, 1 menos 1. Só falta agora o X e o K. A, B, X e K. É a ordem que ele pediu para dar as respostas. Para o X, bom, ele tem que valer 1, né, galera? Porque ele está na posição ali, né? Então o X vai valer 1, já que quem está na mesma posição que ele valia menos 1 na outra. E agora cuida que aqui nós temos que o 2 e o 2K estão na mesma posição, né? Então eu preciso que o 2K na outra matriz seja o oposto dele. Né? Ele seja o oposto do 2. Então isso faz com que o K seja menos 1. Tá bom? E assim nós justificamos
a alternativa C como a resposta correta. Matrizes opostas têm os mesmos elementos, porém com sinal sempre invertido, trocado, oposto. Certo, galera? Vamos então para a questão número 58. Assinale a alternativa que representa corretamente a área do triângulo esboçado na figura abaixo. Queremos a área do triângulo. E aí, galera, temos uma fórmula bem especial para essa situação, que é a seguinte fórmula. A área de um triângulo pode ser calculada fazendo 1 sobre 2 vezes a multiplicação entre dois lados de um triângulo e também tem que multiplicar pelo seno do ângulo que se formou entre esses dois lados, tá? Então aqui nós temos dois lados, seriam o meu A e o meu B da minha fórmula, e nós temos o ângulo entre eles, seria o meu alfa da minha fórmula. E nós sabemos o seno desse ângulo, porque o seno de 30 graus é importante saber de cor, né? Ele vale 1 sobre 2. Então, galera, fica bem tranquilo da gente resolver essa questão. Basta aplicar essa fórmula, que é uma fórmula bem importante aí para quem quer sair bem nesse tipo de prova. Então, 1/2 vezes um lado, vezes o outro lado, vezes o seno de 30. Esse 6 eu posso simplificar com esse 2, fica 3. E esse 10 com esse outro 2, fica 5. 3 vezes 5, 15. E essa é a nossa resposta, tá bom? Letra A, portanto. Bem tranquilo desse modo. Vamos para a questão número 59. Vejamos. Geometria espacial. Um cilindro de 18 centímetros de altura e raio da base igual a 5 contém água até a metade de sua altura. Tá bom. Então é o primeiro cilindro ali. Por algum motivo, houve a necessidade de despejar a água, essa água, né, dele, que estava pela metade, em outro cilindro que vai ter 40 centímetros de altura e raio da base medindo 4, certo? Considerando π igual a 3, o valor que mais se aproxima da altura atingida pela água no segundo cilindro. Bom, o que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode calcular a quantidade de água em volume, né, em centímetros cúbicos, que nós tínhamos no primeiro cilindro. Lembrando que essa quantidade ela era até metade da altura do cilindro, né? Então eu posso usar uma altura 9, não preciso usar essa 18 aqui se não quiser. Tá? Então, para calcular esse volume de água, que depois vai ser apenas transferido para o outro cilindro, né, e vai ocupar ali uma outra altura, uma altura que eu estou em busca, não sei quanto vale, né, vamos lembrar também que o raio do primeiro cilindro era 5 e o raio do segundo 4. Tem que cuidar isso. Bom, eu vou usar então o raio da base do primeiro cilindro e a altura de água nele, né, para calcular o volume desse cilindro. Não vou usar essa flecha aqui, eu vou fazer isso aqui para a gente não se apertar. Então o volume de água vai ser a área da base do cilindro, que é a área de círculo, né? πr ao quadrado vezes a altura. O nosso π, ele ordenou que seja 3, o nosso raio é 5 no primeiro cilindro e a altura de água é 9. Então nós estamos chegando em 3 vezes 25 vezes 9, né? Ou 3 vezes 225, se eu fizer a multiplicação dos 5 vezes 9 antes. Vou preferir fazer essa, tá? E aí isso aqui está dando 675. Foi. Bom, então esse é o volume em centímetros cúbicos de água que vai ser agora transferido para o segundo cilindro. O que eu vou fazer agora? Eu vou de novo usar essa fórmula, só que agora eu sei qual é o volume, sei qual é o raio, mas quero saber qual é a altura. Vou fazer isso na próxima tela, tá bom? Vamos lá então. Bom, meu volume é 775. Ele é calculado fazendo π vezes raio ao quadrado vezes a altura de água. Só que essa altura é o que eu quero. E aí eu tenho 675 é igual a 3 vezes 16. E aí eu tenho, então, 675 dividido por 3 vezes 16. E aí eu posso simplificar por 3, vai voltar a ser 225 sobre 16. No entanto, não estou com um resultado muito, né, acertado aqui. Claro que essa altura, ela está em metros, tá? Deixa eu trazer isso para ti. Essa altura está o tempo todo calculada em metros, é isso? Ou em centímetros? Não, em centímetros. É em centímetros. Tá?
Aí ele quer o valor que mais se aproxima da altura. Beleza, então vamos fazer um cálculo aqui. Isso aqui está em centímetros, eu tenho 225 dividido por 16. Vamos dividir. 225 por 16. Aqui eu vou pegar o 22, vai dar uma vez. E vai sobrar aí 6, né? Agora eu vou baixar esse 5. E vai dar 4 vezes, que dá 64. Bom, vai sobrar resto e eu poderia colocar vírgula, mas vai dar problema. Ó, não vai caber. Aí eu vou ter que botar um 0 aqui. Aí eu posso botar mais um 0. Aí vai dar, sei lá, umas 8 vezes, mas não importa. Não tem necessidade de cuidar isso, né? Vai dar 7 vezes, eu acho. Enfim, de qualquer forma, o valor mais aproximado que a gente vai ter aqui é 14. Por isso, a nossa resposta é 14. É o valor que mais se aproxima, tá bom? Então, letra A, nossa resposta é questão 59. Questão número 60. Vejamos. Dada a reta, lá vamos nós de novo, para mais um pouquinho de analítica. A reta dada ali, R, né? Está na forma geral essa reta. E o ponto P também dado, nós queremos a distância. Bem direta a questão, nós vamos usar então a fórmula de distância entre ponto e reta. Essa fórmula é uma fórmula um pouco grande. No numerador dessa fórmula, o que a gente faz? A gente pega só o primeiro membro da equação geral da reta, tem que ser na forma geral, só que a gente vai substituir no ponto as coordenadas do ponto que foi dado. Já no denominador, nós vamos colocar a raiz quadrada da soma dos quadrados, isso aqui é uma soma, tá? Saiu um 4 ali, mas é soma. Dos quadrados dos coeficientes da equação. Aqui eu coloquei aqui sem querer, né? Mas aqui seria o meu A, que seria o coeficiente de x, aqui seria o B, e aqui seria o C, né? Que seria os coeficientes da forma geral. Então essa é a nossa fórmula para distância entre ponto e reta. Aplicando ao nosso problema, ficaria assim, ó. Em cima eu vou pegar então a equação da reta, só que no lugar do x eu vou colocar o x do ponto, e no lugar do y da equação eu vou colocar o y do ponto. Tudo isso entre barras de módulo. No denominador, eu vou pegar os multiplicadores de x e de y, vou elevar eles ao quadrado, e vou somar os resultados depois e tentar tirar uma raiz quadrada. Cuidado com a barra de módulo, né? Não vai pegar essa barra de módulo e trocar o sinal de menos agora, isso é errado. Primeiro tu faz toda a conta dentro da barra de módulo como se a barra não estivesse lá, cuidando do sinal. E se der negativo, deu negativo. Aí depois tu terminou essa conta aqui, é que o módulo vai agir ou não de acordo com o sinal. Então, vamos continuar aqui do ladinho. Aqui embaixo aqui a gente consegue aproveitar esse espaço bem. Então a gente tem aqui, né, o módulo de 10 menos 18 mais 5, dividido por raiz quadrada de 4 mais 9. Agora sim, eu vou continuar aqui do lado. Então, ficamos com o módulo 10 menos 18 dá menos 8, com mais 5 dá menos 3. E ali embaixo, raiz de 13. Bom, o módulo de menos 3 vai tornar ele positivo, vai ficar 3. E a gente não costuma entregar a resposta com raiz na parte de baixo. É bem simples de corrigir. É só multiplicar pela raiz em cima e embaixo, que é o que a gente chama de racionalização. Aí nossa resposta passa a ser, então, na forma racionalizada, 3 raiz de 13 sobre 13. Muito bem, essa é a nossa resposta final e ela estava ali nos aguardando na letra D. Certo, galera? Então aqui, questão 60, resolvida para ti, distância entre ponto e reta. Vamos para a questão número 61. Sabe-se que a hipotenusa de um triângulo retângulo tem 5 raiz de 5 centímetros de comprimento e a soma dos catetos é igual a 15. As medidas em centímetros dos catetos são... Então, sabe-se que a hipotenusa de um triângulo retângulo tem aquela medida e a soma dos catetos é 15. Tá? O que a gente vai fazer aqui, galera? A gente pode fazer um sistema, né? Por quê? Porque a gente pode desenhar para enxergar melhor, mas nós não temos os catetos. Eu vou chamar eles de B e C. Nós só temos a hipotenusa. E aí o que nós sabemos? Nós sabemos pelo enunciado que a soma dos catetos está dando 15,
Porém, pelo teorema de Pitágoras, já que trata-se de um triângulo retângulo, sempre será verdade que que cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. E com isso a gente tem um sistema de equações, o que é uma esperança para a gente, já que temos duas incógnitas, né? Então precisamos de duas equações. Como aqui esse sistema envolve elevação ao quadrado de alguma das incógnitas, esse é um sistema de segundo grau. E um sistema de segundo grau, quase sempre o melhor método para resolver ele é o método da substituição, escolhendo a expressão, a equação mais simples, que é a de cima, isolando uma das incógnitas e substituindo na equação mais complexa, que é a equação de baixo. Tá? É isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar essa equação aqui e vou isolar uma das letras, pode ser a letra C. Então a letra C se transforma em 15 menos B. E eu vou fazer essa substituição na equação de baixo. A equação de baixo, por sua vez, vai acabar ficando B ao quadrado mais 15 menos B ao quadrado, porque né, é o C, igual, aqui eu já vou resolver, vai ficar 25 vezes 5, porque eu vou elevar esse 5 ao quadrado e vou cortar a raiz. Vamos continuar essa resolução. B ao quadrado. Aqui eu preciso fazer o produto notável, né? Então vai dar quadrado do primeiro, que é 225. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai acabar dando isso. E depois quadrado do segundo, certo? E aqui, isso aqui está dando 125, eu já vou puxar para o lado esquerdo para ficar igual a zero, porque isso aqui já aparece como uma equação de segundo grau para a gente. Então eu tenho 2b ao quadrado, eu tenho menos 30b, e eu tenho 225 menos 125, isso aqui está dando menos 100, né? 100, aliás. 100, muito bem. Então aqui, se eu dividir toda esta equação por 2, ela fica mais leve, eu fico com b ao quadrado menos 15b mais 50, certo? E a gente pode aplicar então a fórmula de Bhaskara, ou a gente pode usar a técnica de soma e produto. Preciso, por soma e produto, que a soma das raízes, né, a soma das soluções, eu preciso que ela seja... Vamos fazer um outro esquema aqui, que é o esquema que eu estou acostumado a fazer. Ó, preciso que a soma das soluções seja 15, tá? É esse carinha com sinal trocado. E preciso que a multiplicação seja 50. Aí não é difícil de perceber que os números que nós estamos procurando são 5 e 10. E tanto faz qual deles tu vai escolher. Se tu escolher o 5 para ser o teu B, tu volta nessa parte aqui da conta, o teu C vai ser 15 menos 5, que vai ser 10. Mas se tu escolher o teu B para ser 10, tu volta nessa parte da conta, 15 menos 10 vai ser 5. Então não importa quem é o 5, quem é o 10, a certeza é que os catetos são 5 e 10. Por isso essa resposta é a letra D, essa questão aqui é um pouquinho mais difícil, né? Vamos então para a próxima, questão número 62. A reta S que passa por 1 e 6 e é perpendicular à reta R. Nossa, como tem, né, analítica nessa prova. Vamos lá então, queremos uma reta que passa pelo ponto P dado e é perpendicular a essa outra reta dada. Então, bom, a reta S é perpendicular à reta R. Bom, o que eu faço com essa informação? Eu puxo o coeficiente angular, que eu vou chamar de M. Então, o coeficiente angular da reta R é o número que multiplica o x na forma reduzida. Então, é 2/3. Isso significa, então, já que elas são perpendiculares, que o coeficiente angular da nossa reta S, ele vai ser o inverso com o sinal trocado daquele coeficiente da reta R. Então isso é teoria de perpendicularismo, né? Posição relativa entre retas. Beleza. Agora a nossa reta R possui esse coeficiente angular e possui o ponto P. Bom, nesse momento eu vou usar a equação da reta que passa por um ponto, ou equação fundamental, né? A equação fundamental, ela é y menos y do ponto é igual a coeficiente angular que multiplica x menos x do ponto. Essa é uma forma bem útil da gente chegar na equação da circunferência. É só preencher as coordenadas do ponto e o valor do coeficiente angular. Então vamos lá. Y menos 6, porque esse é o y do ponto,
é igual a coeficiente angular, que multiplica x menos x do ponto, que é 1. Tá bom? Então aqui, galera, uma sugestão bem interessante é multiplicar toda essa equação por 2, porque assim a gente vai cancelar esse 2 aqui e não vamos trabalhar com fração num primeiro momento. Então eu vou ficar com 2y menos 12 é igual a menos 3, porque daí vai cortar ele, que multiplica x menos 1. Tá, mas ô Diegueira, não precisa multiplicar dentro do parênteses? Não. Se eles estão grudados, eles são uma coisa só. E aí quando o 2 chegou nessa uma coisa só, o 2 cancelou com o 2 lá de baixo e fim. Tá bom? Agora eu vou fazer uma distributiva. Eu estou com 2y menos 12 é igual a menos 3x. E aí cuidado do sinal, né? Mais 3. Vou puxar o 12 para o lado direito e ele vai vir, obviamente, somando. Aí eu vou ficar com 15. E vou puxar o 2 dividindo, porque nas alternativas, em todas elas, a equação está com y isolado, ou seja, está na forma reduzida. Então, y ficou menos 3 meios x mais 15 meios. E aí eu consigo, então, achar uma alternativa que me dá o que eu quero, que é a letra D. Tá bom? Tudo certo, então, questão 62, resolvida, equação de reta com perpendicularismo. Vamos ver a questão número 63, vejamos. Considere os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A partir deles podem ser criados quantos números pares de 4 algarismos distintos? São números que têm que ter 4 algarismos e os algarismos têm que ser distintos e eu só posso usar esses algarismos aqui. Então aqui nós temos um problema de contagem, de análise combinatória, né? Em que eu tenho que escolher elementos e cuidar a ordem deles. Perceba que nós podemos aqui colocar lacunas para exemplificar a estrutura do nosso número. Todo número que nós vamos construir tem que ter 4 algarismos, tá? Então o algarismo mais à direita é o das unidades e o mais à esquerda é dos milhares. Bom, não há nenhuma restrição quanto aos algarismos dos milhares, das centenas e das dezenas. Mas os algarismos das unidades não podem ser qualquer um, senão o meu número não vai ser par. Então eu não posso botar nem o 1, nem o 3 e nem o 5 aqui. Isso é o que a gente chama de restrição localizada, é o que eu chamo de restrição localizada. É uma restrição que tem um local específico para ela. E a gente vai então cuidar primeiro da restrição localizada. O que a gente vai fazer? A gente vai anotar aqui o número de possibilidades que garantem que essa restrição seja atendida. Ou seja, embora eu tenha 6 opções de algarismo para escolher, apenas 3 me servem, que são as opções 2, 4 ou 6, certo? Então aqui eu estou garantindo o sucesso da nossa contagem, tá bom? E agora eu sei que aqui foi colocado um número par, ou 2, ou 4, ou 6, mas algum algarismo está aqui. Agora, a gente tem que preencher as demais lacunas com as opções que nos sobram, certo? E como não há nenhuma restrição, eu posso fazer na ordem que eu quiser. Eu vou fazer o tradicional da esquerda para a direita. Então eu vou primeiro preencher a casa bem da esquerda. E aqui eu vou passar a ter 5 opções. Por quê? Porque eu posso usar qualquer uma delas, exceto a que já está em uso. Então eu perco uma das 6 opções que eu tinha. E esse raciocínio vai então se repetindo. A cada nova casa que eu vou preencher com as possibilidades, eu vou perdendo uma, porque os meus algarismos têm que ser distintos, eles não podem se repetir. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui com o princípio fundamental da contagem, o PFC, que é o método das lacunas, e esse método só deve ser usado quando a ordem ela é relevante, ou seja, quando a ordem dos elementos no agrupamento faz diferença, né? Percebe que se tu pega um número de 4 algarismos e troca 2 de lugar, o número fica diferente. Então, quando a gente faz desse modo, pelo princípio da contagem, nós listamos as possibilidades para cada posição e depois nós multiplicamos as possibilidades. Portanto, nossa resposta é o resultado de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 3, tá certo? E esse resultado, então, é 180, como tu identifica ali na letra C. Certo, galera? Questão número 66, tá assim, então, resolvida. Análise combinatória. Questão número 64, vejamos. 2 cordas se cruzam num ponto distinto do centro da circunferência, como o desenho mais ou menos mostra. Não é o centro o ponto de cruzamento. A partir do conceito de ângulo excêntrico interior, sim, uma matéria de geometria plana. Qual é a medida do arco X? Então nós temos um arco aqui,
que eu não sei qual é o valor dele, é x. Nós temos um outro arco gerado por esse cruzamento, né, o arco oposto àquele arco de lá. E esse outro arco mede 50. E eu tenho o ângulo que produziu esses dois arcos, né, que é um ângulo chamado de ângulo excêntrico, porque está fora do centro, né, excêntrico. E interior, porque ele está fora do centro, mas está dentro do círculo, tá bom? Quando a gente tem essa situação de ângulo excêntrico interior, o raciocínio é: o ângulo excêntrico interior é igual à média aritmética dos dois arcos que ele produziu. Ou seja, o arco x e o arco 50. Ele é a média dos dois. Tá? Um raciocínio bem básico que a gente poderia fazer a partir de então é que se os 50 graus está 10 graus abaixo de 60, o x tem que estar 10 graus acima para compensar, para que seja a média mesmo, o x tem que ser 70, tá bom? Mas se quiser pode finalizar a conta, é só passar o 2 multiplicando, ficamos com 120, é igual a x mais 50, e aí é só passar o 50 para lá subtraindo, e sai para ti que o x é 70, tá bom? Então a teoria é ângulo excêntrico interior, ângulo formado por um cruzamento entre dois segmentos dentro de uma circunferência, e esse ângulo não está centrado na circunferência. O centro, o vértice do ângulo não é o centro. Nesse caso, o ângulo gerado, né, dos dois lados aqui, ele gera dois arcos. Esses dois arcos não serão do mesmo tamanho, e esses dois arcos, então, irão formar, a média aritmética deles vai dar a medida do ângulo, tá bom? Então fechamos aí com a letra B. Vamos ver a questão número 65. Ao calcular a média aritmética das notas dos testes físicos TF de suas 3 turmas, um professor de educação física anotou os seguintes valores. Beleza. A média aritmética das notas TF dos 90 alunos das turmas A, B e C. Nós queremos a média. Então nós temos aqui que 20 alunos tiveram nota 9, 40 alunos tiveram nota 7,5 e 30 alunos tiveram nota 8. Então isso aqui são os pesos, são as repetições dos valores, e os valores, por sua vez, são as notas. Estamos tratando aqui de uma média aritmética ponderada, porque temos pesos. Então o cálculo dessa média aritmética é dado por valor vezes peso mais valor vezes peso mais valor vezes peso dividido pela soma dos pesos, que nem precisava ser feita, né? Porque essa soma dos pesos é o total de alunos, que é 90. Ok? Então a gente pode, por exemplo, né, simplificar, porque isso aqui é 90, eu posso cortar um zero de cada parcela com o zero lá de baixo. E a nossa conta torna-se 9 vezes 2 mais 7,5 vezes 4 mais 8 vezes 3 dividido por 9. Bom, 9 vezes 2 dá 18, 7,5 vezes 4 dá 30 e 8 vezes 3 dá 24. E essa soma, deixa eu ver, está dando 72 dividido por 9, que dá 8. Então é essa a média aritmética, galera, como a letra A já apontava pra gente. Tá bom? Média aritmética ponderada é um conteúdo bem clássico, bem conhecido, e vocês sabem que a estatística costuma estar presente, pelo menos em uma questão, às vezes mais, na prova da EA. Questão número 66, e aí mais uma questão de estatística, vejamos. A distribuição dos salários dos 20 funcionários de uma empresa está representada no quadro a seguir. Então nós temos ali os valores, o número de funcionários, tá? Aqui nós temos a chamada frequência acumulada, tá, galera? O que é a frequência acumulada? Quer dizer que aqui esse 8, ele significa a soma dos dois anteriores. E esse 16 significa a soma dos 3 anteriores, né? Do atual e mais os anteriores. Então quer dizer que a gente já tem como preencher esse cantinho aqui, né? Porque se já tinha dado 8, então quer dizer que aqui tem mais 8, tá bom? Aqui também, ó, aqui vai ser a frequência acumulada, ou seja, são os 16 que já tínhamos acumulado antes, mais os 3. Então isso aqui é 19, tá bom? E aqui nós temos a porcentagem, tá? A porcentagem da frequência, né, relativa. Então assim, a gente tem um total de 20 funcionários, tá bom? A frequência é a quantidade. A frequência acumulada da última linha é quando tu acumulou todos os envolvidos. Então, são 20 funcionários.
tá? E eu sei que, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui o 3. O 3, em relação a 20, ele é 15%. O 8, em relação a 20, ele é 40%. E o 2, em relação a 20, é 10%. Então, resta saber quanto que é 6 em relação a 20. E isso é 30%. Uma outra estratégia era ver o quanto que faltava nessa soma aqui para dar 100%. Tá bom? Essa soma aqui, né, na verdade. Então tá, a pergunta é, os valores que completam as lacunas do quadro são frequência relativa, né, frequência simples, a que faltava pra gente era 8, tá aqui. A frequência acumulada que faltava pra gente era 19, e a frequência percentual ou relativa que faltava pra gente era 30. Por isso a letra D é a nossa resposta, tá bom? Aqui uma questão de leitura de tabela com algum cálculo aí, mas mais em interpretação. Então, questão 66 está resolvida. Vamos para 67. Muito bem, questão número 67, mais uma aí de estatística. A distribuição de frequência abaixo refere-se à exportação de soja realizada por uma cooperativa no mês de abril. Tá? Então, X é valor, né? Aqui são as toneladas daquele valor exportado, então, né, do tipo aí de soja. E aqui o número de vezes que essas toneladas foram exportadas, tá? Então aqui nós temos uma soma total, isso aqui é somatório, né? 30, se tu somar essa galera aqui vai dar 30, tá bom? E então, com base nos dados apresentados, queremos a mediana, né, dessa distribuição, tá? Então, quando eles falam aqui segunda, terceira, quarta classe, é isso aqui, tá, galera? Ó, aqui nós temos intervalos de classe, que se chama. Intervalo de classe é quando tu não explicita, não deixa muito claro qual foi a quantidade. Tu deixa assim, de 10 até 20, de 20 até 30. Então não dá para saber qual foi a quantidade exata, tá? Isso se chama intervalo de classe. E aí nós temos então as classes, né? O primeiro intervalo de classe, o menor de todos, é a primeira classe. O segundo intervalo é a segunda classe, tá? Para a gente achar a mediana, a gente tem que levar em consideração a quantidade de termos. Então nós temos nessa sequência 30 termos, que é uma quantidade par. Então lembra que quando a gente tem quantidade par, a gente tem dois termos medianos, né? Que são os dois termos centrais, pensando numa fila que vai do 1 ao 30. Agora vamos pensar nisso, nas posições. Uma fila que vai do primeiro até o 30º lugar, onde é que está o meio dessa fila? Ou as duas posições que estão bem no meio? Quando a quantidade é par, a grande jogada é pegar o total, dividir por 2, dividir ao meio, achar o resultado, que no caso 30 dividido por 2 é 15, e então entendemos que as posições centrais nesse caso são a 15ª e a próxima, a 16ª. Então, eu preciso pensar agora o seguinte, se eu colocasse as quantidades, que são 30, em fila crescente, né, em que, por exemplo, os 3 primeiros da fila seriam dessa classe, e os próximos 2 da fila seriam dessa classe, eu preciso achar onde é que está o 15º e o 16º dessa fila. Ou seja, perceba que se os 3 primeiros são da primeira classe, não está lá. E se os próximos 2 são da segunda classe, isso quer dizer que pegando as 2 primeiras classes juntas, eu chego até a 5ª posição. Então eu não cheguei aí na posição mediana, por isso que não é a letra A. Quando eu adiciono mais 8 termos, a minha fila vai até a 13ª posição. E eu não chego na posição mediana. Então as medianas não estão na terceira classe. Tá? Então a mediana ela vai estar em qual classe? Bom, a mediana ela tem que estar nessa classe aqui. Ó. Por quê? Porque agora vem mais 10 termos. Isso quer dizer que nós vamos até a 23ª posição da fila. E fica evidente então que aqui dentro aparecem as posições medianas que nós queríamos, a 15ª e a 16ª. É por isso que a quarta classe é a classe chamada de classe mediana. É a classe que carrega a mediana. Certo, galera? Então é assim que a gente trabalha com intervalos de classe. Questão 67, letra C. Vejamos a questão número 68. Números complexos, vejamos. Sabe-se que os números complexos Z1 e Z2 são iguais, então os valores de M e N são. Bom, igualdade entre números complexos a gente trabalha da seguinte forma. Pega a parte real de um e de outro e iguala. Ou seja,
escreve que 2m que multiplica 3 mais m, que é esse aqui, é igual a 2m quadrado mais 12. Mas também pega a parte imaginária, que é a parte que carrega i de cada um deles, e faz outra igualdade aqui, né? Que seria a igualdade, então, que 3n mais 5 é igual a 4 que multiplica n mais 1. E a letra I, Diego, não precisa? Não, não precisa, tá? Pode pegar só o coeficiente. Então, quando a gente tem igualdade de complexos, é isso que a gente faz. Agora vamos dar uma melhorada aqui, né? Eu vou fazer uma distributiva nessa primeira equação. Eu vou ter, então, 6m mais 2m quadrado. Do lado de cá não vejo necessidade de mexer em nada. Mas agora te peço que perceba que esses 2m quadrado vão embora. E aí eu fico com 6m é igual a 12. Consequentemente, o meu m vale 2. Já foi. E aqui eu vou fazer uma distributiva também, aqui nessa multiplicação. Pronto, 4n mais 4. E agora eu vou puxar o 3n para o lado direito, subtraindo, evidentemente. E o 4 para o lado esquerdo, também subtraindo. E aí eu fico com n é igual a 1. Pronto. Então, se ele queria os valores de m e n, respectivamente, m primeiro e n depois, a minha resposta é 2 e 1. Por isso, o gabarito está ali como letra B. Certo, galera? Aí está, então, questão 68 e o gabarito dela. Vamos para a questão número 69. Na função f de x igual a mx que multiplica menos 2 vezes m menos n, sendo m e n números reais, nós sabemos que f de 3 é igual a 4 e sabemos que f de 2 é igual a menos 2. E aí nós queremos os valores de m e n de novo, né? Nessa ordem, mas agora um outro exercício. Se ele nos dá que f de 3 é igual a 4, ele está nos dizendo que nessa função, quando o x é 3, o resultado, ou seja, o y é 4. E quando ele nos dá a mesma informação, só que agora dizendo que f de 2 é igual a menos 2, ele está nos dizendo que quando x é 2, o y é menos 2 nesse caso. Tá? Bom, uma coisa que a gente pode fazer aqui é pegar essa primeira linha de cálculo aqui e subtrair toda ela da segunda. Porque daí eu vou cancelar toda essa parte aqui, ó. Tá? Mas enfim, talvez isso não seja muito agradável. Vamos fazer uma coisa que eu acho que a gente fica mais à vontade, tá? Eu já estou com um sistema de equações, mas eu vou então melhorar essas equações para elas ficarem melhores de trabalhar, né? Então, 3 vezes m vai ser 3m, distributiva, gerando menos 2m e mais 2n. Fazer a mesma coisa na outra equação, m vezes 2, 2m, a mesma distributiva, né? Então vai dar menos 2m mais 2n igual a menos 2. Além disso, dá para dar mais uma melhorada nas duas equações. A primeira, 3m menos 2m, vai ficar m mais 2n igual a 4. Pronto, tá bem reduzida. E a segunda, melhor ainda, ó, cancelou. Então ficou 2n igual a menos 2. Então, na verdade, a gente pode ir direto para a segunda equação, que já está praticamente resolvida, né? E aí, a segunda equação nos leva para... Deixa eu botar aqui um nomezinho para elas. A segunda equação nos leva para 2n igual a menos 2, consequentemente, n é igual a menos 1. Agora a gente volta na equação 1, conhecendo o valor de n, e substitui. Então fica m mais 2 vezes n, né, vezes menos 1, igual a 4. Então, m menos 2 igual a 4. Opa, já estou botando a resposta já. Então, m é igual a 6. Pronto, ele queria na ordem, né? Então, na ordem é 6 e menos 1. Por isso, nosso gabarito é a letra C. Feito, galera? Interpretação de função nos levou para um sistema de equações. Resolvemos.
marcamos as alternativas. Vamos então para a questão número 70, agora chegando aí na reta final. Matriz, determinante, vejamos. Para que o determinante dessa matriz aí seja 3, qual que é o valor que o B tem que ser, né? Cálculo de determinante de matriz 3 por 3, o que a gente faz? A gente repete do lado direito, essa é uma sugestão, mas acho que é uma boa sugestão, repete do lado direito do determinante a primeira e a segunda coluna. Primeira e a segunda coluna. Aí a gente faz 3 multiplicações da esquerda para a direita, multiplica e deixa o sinal como ele veio, e 3 multiplicações da direita para a esquerda. Nessas a gente troca o sinal da resposta. Claro, 0 não tem sinal, mas aqui eu vou botar menos 2b, e aqui seria menos 1, eu vou botar mais 1. Só que eu vou igualar isso aqui a 3, porque ele está garantindo para a gente que o determinante vai ser 3. Então esse 0 não vai entrar. Menos 2b com menos b dá menos 3b. E 1 com 2 dá 3. E tem o outro 3 do lado de lá, mas aí esses 3 se cancelam. Fica menos 3b igual a 0. E se o 3 passa dividindo, de qualquer forma continua sendo 0. Então pronto, está aqui o valor de b. Bastava montar o cálculo do determinante, executar as diagonais com cuidado do sinal, e depois, então, não esquecer de igualar a 3 para poder isolar o b. Certo, galera? Letra B, coincidentemente, aí nessa resposta da antepenúltima. Vamos agora para a penúltima questão desta prova. PA, a progressão aritmética, cuja fórmula do termo geral é dada por tal, tem qual razão? Queremos a razão dessa PA, né? E aí nós temos ali o que a gente chama de termo geral. Como é que funciona o termo geral? O termo geral é uma maquininha, que te permite obter qualquer termo da tua PA. Como assim, Diegueira? Eu te explico. Se tu quiser saber quem é o primeiro termo da tua PA, ou seja, se tu quiser saber quem é o A1, tu vai vir aqui no N e vai trocar o N por 1. Então tu vai fazer 5 vezes 1 menos 18. E aí o teu A1 então vai ser 5 menos 18. O teu A1 ele vale menos 13. Feito. Se tu quiser o A2, tu vai fazer a mesma coisa. Vai trocar o N por 2 lá na fórmula geral, no termo geral. E assim tu pode obter qualquer termo da tua PA, o terceiro, o quarto, o décimo, o termo 150, não importa. Mas aí o que eu vou fazer com essa informação agora, então, com esse entendimento que nós debatemos aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o primeiro, que já está pronto, vou calcular o segundo e vou ver a diferença entre eles. Porque a razão da PA é exatamente isso, a diferença entre um termo qualquer da sequência e o termo que vem logo antes dele. Não precisava ser o primeiro e o segundo. Podia ser o terceiro e o quarto, podia ser o 20º e o 21º. Basta você pegar 2 termos consecutivos na PA e então ver a diferença entre eles. Mas eu vou com o primeiro e com o segundo porque vai dar menos cálculo, vai ser mais fácil. Então agora o que eu tenho que fazer é 5 vezes 2 menos 18. O meu segundo termo vai acabar dando 10 menos 18, o que acaba dando menos 8. Resta agora comparar esses 2 termos, né? A minha PA, então, ela começa com o menos 13, que é o primeiro termo, e depois ela avança para o menos 8. Ora, quanto que eu somei para chegar aqui? Eu somei 5. Então 5 é a nossa razão. E assim está respondida a questão 71, letra C, portanto. Tá bom? Bem simples, basta a gente saber interpretar o que essa informação aqui significa. Tá bom? Então vamos agora para a questão número 72, finalizar a resolução dessa prova. Os ângulos A e B são congruentes, são iguais, têm a mesma medida. Sendo que o A é aquela expressão ali, 2x mais 15, e o B é 5x menos 9. Assinale a alternativa que representa corretamente o valor de x. Bom, se A e B são iguais, então quer dizer que o valor de 2x mais 15 graus tem que ser igual ao valor de 5x menos 9 graus. E é só resolver essa equação. Eu sugiro passar o 2x para a direita e o 9 para a esquerda, evidentemente fazendo a operação inversa. Eu estou chegando então em 24 graus, é igual a 3x, e aí é só passar o 3 dividindo, né, a operação inversa. E descobrimos então que o x é igual a 8 graus, como já estava indicado aí nessa tela,
letra B, 8 graus, tá? Congruente é a mesma coisa que igual, idêntico. Se nós falarmos em medida, vai ter a mesma medida, vai ter o mesmo valor. Certo, galera? Então, finalizamos por aqui mais uma correção EAR 2016/2, segunda aplicação, certo? Agradeço mais uma vez a tua parceria. Até a próxima. Tchau!